Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da ação transformacional, o ponto decisivo. Eu espero de todo meu coração que você esteja colocando em prática esses princípios e chaves que nós temos compartilhado aqui ao longo dessas aulas. Porque afinal de contas, quando você é desafiado a colocar isso em prática, é aí que a tua vida muda. Eu lembro para você uma frase que eu tenho falado aqui reiteradas vezes. Nós somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Mudança é uma constante na nossa vida. Nós precisamos implementar essas ações no nosso dia a dia. Muitas vezes você tenta mudar um padrão de comportamento, um hábito, uma maneira de você lidar com as pessoas, por exemplo, uma postura que você tem em relação à sua vida, na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, em muitas áreas da tua vida, a sua resposta emocional, a maneira de você gerir os seus sentimentos, os seus pensamentos. Você talvez tenha tentado há muito tempo mudar essas coisas. Mas eu vou dizer para você algo aqui muito importante nesse processo da mudança e da transformação. Mudança é aquilo que fazemos. Transformação é aquilo que nós nos tornamos. A transformação ela acontece de dentro para fora. A mudança é algo que nós fazemos constantemente, diariamente, no nosso dia a dia. Nós temos que mudar de pensamentos, mudar muitas vezes de crenças que são limitantes, de fracasso, crenças de não oportunidade, crenças de não sortismo, crenças muitas vezes de esquecimento, de isolamento, de rejeição. Nós temos que mudar essas crenças de escassez, por exemplo, para citar algumas. E nós temos que mudar também de hábitos destrutivos, hábitos que nos tornam pessoas extremamente improdutivas, pessoas letárgicas, passivas quanto às respostas que nós temos de dar na vida. Eu tenho compartilhado com você de experiências do dia a dia, experiências práticas, para que você coloque em ação tudo isso e mude exatamente a sua maneira de ser, de pensar e de se comportar. Aquilo que não te desafia também não te transforma. O novo é o que nos desafia. E quando eu falo do novo, eu estou falando exatamente daquela perspectiva de pisar em um terreno desconhecido. Então presta atenção, você não consegue mudar aquilo que não está empurrando você para conhecer algo diferente. O grande problema das pessoas é porque elas preferem abraçar uma dor conhecida do que uma mudança em um caminho que elas não sabem bem por onde elas vão caminhar. Isso quem diz é o grande neurocientista Pedro Calabres, e eu, acompanhando em determinado momento o trabalho dele, eu posso afirmar para você que isso é uma coisa que não somente ele diz, mas outros grandes estudiosos do comportamento humano, que têm estudado o ser humano há décadas, talvez há séculos, e têm cada vez mais aprimorado a nossa maneira de ser. Porque tudo parte da maneira como nós nos compreendemos no nosso cérebro, porque ali está o sistema de comando da maneira como nós lidamos com as coisas na nossa vida. E nessa aula eu quero falar com você sobre as variáveis na equação da mudança. Será possível encontrarmos alguém que não precise mudar nada na sua vida? Há duas pessoas que não querem e na verdade elas não podem mudar. Na verdade essas duas pessoas elas não querem ou não podem mudar. São aqueles que estão mortos ou são os tolos. Os tolos não querem, os mortos não podem. Somente essas duas pessoas não desejam e não podem efetuar nenhum tipo de mudança na sua vida. Agora preste atenção, por quê? Porque muitas pessoas estão totalmente paralisadas na sua vida. Elas se permitem ser governadas pelas suas circunstâncias, como eu já tenho compartilhado aqui com você. Agora, aqueles que são tolos, aqueles que simplesmente abraçam o momentâneo, abraçam a situação atual, eles se permitem ser controlados como marionetes por aquilo que está acontecendo à sua volta. E quando você muda a sua vida, quando você é transformado, porque a mudança é aquilo que fazemos, transformação é aquilo que nós nos tornamos. Quando você se permite ser transformado, quando você implementa as mudanças, você executa as mudanças que são necessárias na tua vida, começando pela tua mentalidade, é impossível que a tua vida não caminhe para frente. E a vida só tem um rumo, para frente. Se você está aí paralisado, estagnado na vida, eu espero que esse tempo tenha sido um tempo de despertamento para você viver exatamente aquela vida que você nasceu para viver. Nós nos atrevemos a considerar que praticamente todos querem, gostaríamos ou precisamos mudar e encarar mudanças em nossa vida e ao nosso redor. Seja no âmbito pessoal, familiar, financeiro, relacional, a mudança surge para nós cada vez mais como um desejo e simultaneamente como um desafio.
Há muitas coisas que nós queremos mudar, outras nem tanto. Outras nós nem queremos começar, porque nós sabemos o trabalho que vai dar. Por que você tem tolerado estar em um lugar que te causa tão mal? Se você pode mudar, se você pode sair desse ambiente. A pergunta que fica é: por que tantas pessoas permanecem naquilo que lhes faz mal? Por que tantas pessoas permanecem naquilo que lhes faz mal? Um dia alguém perguntou para mim assim: eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de profissão, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu disse para essa pessoa aquilo que eu digo para você aqui agora, porque eu acredito que muitos de vocês também estão pensando em mudar de profissão, estão pensando em mudar de trabalho, estão pensando em mudar de carreira, ir para um outro lugar, para um outro ambiente. Você precisa se preparar para isso. Não é um tipo de mudança que você abruptamente faz. As coisas não funcionam bem assim. Talvez você está nesse lugar há tanto tempo e você quer mudar, mas você de repente não se preparou, não fez ainda aquela cama, aquela base sólida, né? Firme, consistente, para que você faça as mudanças que são necessárias. Em alguns momentos você vai ter que fazer algumas mudanças realmente que são abruptas, mas é importante que você pense e avalie todas essas variáveis da equação da mudança. Voltando na história daquela pessoa que me perguntou sobre o que ela deveria fazer, se ela estava em um ambiente que não a agradava e ela queria mesmo sair daquele lugar. Eu disse para ela pelo menos 3 coisas que eu vou falar para você aqui agora. Ou você permanece no mesmo lugar e muda a maneira de você responder, essa é a primeira opção. Ou seja, você continua no mesmo ambiente e muda a sua maneira de fazer as coisas. Ou seja, se você está em um trabalho que você percebe que não tem mais conseguido entregar tudo de si, então mude a sua maneira de agir, mude a sua resposta, amplie o seu profissionalismo, aprenda coisas novas. Você está aqui investindo no seu desenvolvimento pessoal, muda a sua mentalidade em relação ao seu trabalho. Eu gosto de dizer para as pessoas sempre: você precisa agir de acordo com a sua estatura, com o seu tamanho, não de acordo com o tamanho das pessoas. Se é um tipo de lugar que não investe no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, na sua capacitação, não amplia os seus horizontes, não te dá novas perspectivas, então você mesmo precisa fazer isso. Você mesmo precisa arrumar, na verdade arranjar e desvendar essas ferramentas para o teu crescimento. Ou seja, você muda a sua maneira de ver e muda também a sua maneira de agir. Começa a se qualificar mais, começa a se inspirar mais, começa a fazer coisas diferentes daquilo que você faz a vida toda, porque é exatamente aí que novas oportunidades vão surgir. Aí de repente você me fala assim: Mateus, eu já tenho feito isso, mas nada acontece. Presta atenção, você está sendo treinado, qualificado para coisas maiores, você está sendo forjado para outros ambientes. Não é aí exatamente que você vai florescer como um grande líder, não é aí que você vai florescer como um grande profissional, mas pelo menos você já está aprendendo. Não adianta você ficar aí reclamando, vivendo essa vida no tédio, reclamando todos os dias, murmurando ou na autopiedade, na autocomiseração. Você muda a sua maneira de fazer as coisas, porque aí você passa a ser feliz, talvez não com o ambiente que você está, mas ser feliz com você mesmo, com a sua entrega, com o teu nível de excelência com o qual você tem feito. A outra opção é você permanecer no mesmo lugar e permanecer do mesmo jeito e ser uma pessoa infeliz. Ou seja, você permanece nesse lugar de estagnação, não pensa em coisas novas, não pensa em alternativas novas, não pensa em novas ações, soluções. Você passa o seu dia só olhando no seu relógio para saber qual é o horário que você vai embora. Em outras palavras, você passa o dia todo nesse ambiente, não contribui, não entrega, não pensa em soluções, não cria novas ideias, não inova em coisa alguma, não acrescenta, não agrega valor, então você vai permanecer no mesmo lugar. Só que aí o problema é que você vai ficar infeliz com você mesmo. Você vai colocar a cabeça no teu travesseiro e vai ter aquele seguinte sentimento: eu não estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, estou infeliz. É um tédio danado, você não consegue viver isso durante muito tempo. E talvez muitos de vocês estão passando exatamente por esse momento. Por isso, tão necessário as mudanças que você precisa fazer. No primeiro módulo eu dei uma atenção especial e demos ênfase aqui nas decisões, ou seja, decisões são de fato aquilo que molda o seu destino, mas decisões direcionadas para o quê e para onde? Decisões que são direcionadas para as mudanças que nós precisamos fazer. Lembra você, nós somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Não é só uma questão de você atingir esse ou aquele resultado, mas o tipo de pessoa que você está se tornando. Pode parecer que você não está vendo os resultados de forma imediata como você gostaria de ver.
Todos nós somos assim, nós queremos muitas vezes resultados imediatos. Nós começamos a fazer algumas coisas, não vemos as respostas como nós aguardávamos e nós já começamos a desesperar e achar que temos que parar e começar a fazer outra coisa ou então retroceder àquele estado que nós estávamos antes. Então eu já mostrei para você duas atitudes que você pode ter para não permanecer exatamente no estado como você está. Primeiro eu te mostrei que você vai ficar infeliz e na outra alternativa você muda a maneira como você faz, ou seja, você muda o seu porquê, muda o seu propósito, a sua disposição. E a terceira alternativa é você simplesmente mudar de ambiente, ou seja, é você sair desse lugar. E aqui eu me refiro principalmente, é claro, à sua vida profissional. E é por isso que eu perguntei para você, por que as pessoas permanecem fazendo aquilo que lhes causa mal? A maior parte das pessoas, elas toleram aquilo que lhes causa dor. Por quê? Elas preferem uma dor conhecida, familiar, do que uma mudança desconhecida, do que enfrentar o novo. E você sabe que um dos maiores medos que o ser humano tem é de enfrentar o novo. E na verdade é um dos medos mais antigos que assim, escravizam tanto a mente das pessoas. É o medo do desconhecido. Esse é o tipo de medo que mais amedronta realmente as pessoas e que mais intimida as pessoas. O medo de conhecer algo diferente, o medo de correr riscos. Então você precisa também pensar se não é momento de você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Se não é momento de você simplesmente dar uma pausa naquilo que você está fazendo, sair daquilo que você está fazendo, parar com aquilo que você está fazendo, mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de cidade, mudar de profissão, mudar de carreira. Eu sempre conto a história de uma amiga que ela tinha um consultório fantástico. E naquele consultório, o pai dela havia montado tudo para ela quando ela se formasse, e ela era dentista, era uma excelente profissional, muito bem formada, com pós-graduação, mestrado, era uma profissional realmente exemplar, muito excelente. Só que ela, nos momentos que nós convivíamos juntos, nos projetos que nós fazíamos, desenvolvíamos juntos de liderança, ela nunca compartilhava nada a respeito do trabalho dela. E num determinado momento eu perguntei para ela, por que você não fala nada a respeito do seu trabalho, a respeito do teu consultório, dos seus clientes, por que você não fala absolutamente nada daquilo que você faz? E ela me deu uma resposta assim, rápida, direta e objetiva. Ela disse assim, Mateus, eu não gosto daquilo que eu faço. E aí eu fiquei impressionado com aquilo, porque era alguém que já desempenhava aquele trabalho durante tanto tempo, talvez há uns 8 ou 10 anos. Era uma excelente profissional, tinha uma ótima carteira de clientes, mas era uma pessoa totalmente infeliz e se sentia estagnada e fora de lugar. E eu pensei, será que ela vai começar tudo de novo numa outra profissão? E eu fiquei sabendo, um tempo depois, nós paramos aquele convívio que nós tínhamos, por N razões, e depois eu a encontrei em determinado lugar e perguntei para ela, e aí, como está a sua vida profissional? Ela disse para mim assim, eu parei de fazer aquilo que eu fazia, eu não sou mais dentista, estou agora empreendendo numa outra área. Isso tem acontecido com muitas pessoas, principalmente na casa dos 35 aos 45 anos, que é um momento de muitas transições, são outros ciclos e são outras estações na sua vida, porque às vezes você percebe que até os 35 anos você não foi tão produtivo como você gostaria de ser. Talvez você é casado e tem filhos, seus filhos estão crescendo, você percebe que não tem conseguido dar para os seus filhos aquela condição que você sempre desejou. E você pensa então que tudo aquilo que você fez foi tempo perdido e que você não está satisfeito. Então você tem essas 3 opções. Na primeira delas, você permanece aí fazendo do mesmo jeito que você faz e no mesmo lugar que você faz e permanece infeliz. Na segunda, você muda o seu porquê, ou seja, a sua resposta. Você começa a entregar mais, porque aí você vai ter satisfação, no mínimo, com você mesmo. Independente se você foi promovido, se você galga novas posições nesse lugar, ou se você tem uma melhoria salarial. Mas a terceira opção, você muda totalmente o seu ambiente, faz uma transição de carreira, mas para isso é importante que você se prepare psicologicamente, conexões, pessoas e principalmente o aspecto financeiro. Prepare-se para sair desse lugar. Eu vou deixar com você essas 3 opções. Agora vamos avançar então. O primeiro princípio, a primeira variável. Eu disse para você que aquilo que te desafia te transforma. O homem é transformado e é mudado pelo novo. Em outro momento, estava conversando com um mentorado meu, ele dizia o seguinte: eu estou estagnado no que eu estou fazendo. E eu disse para ele, você precisa abraçar um novo desafio. Grandes idealistas, pensadores, e eu particularmente gosto demais de estudar a biografia de muitos homens e mulheres que fizeram história ao longo das eras na humanidade. Descobertas, visões, inovações, projetos, planos.
Eu acho incrível a maneira como esses homens e mulheres se sobressaíram em seu tempo, enxergaram além do tempo, foram verdadeiros gigantes sobre os quais estamos pisados os seus ombros. E é interessante porque esses homens e mulheres, eles não levantaram da sua cama um determinado dia e disseram assim: puxa, eu estou pensando que hoje eu vou fazer história, hoje eu vou revolucionar o mundo. Não, isso não aconteceu. Na verdade, esses homens e mulheres foram jogados para dentro de uma vala de problemas, de dificuldades, de crises. E esses homens então floresceram, eles causaram mudanças revolucionárias, não somente no seu tempo, mas naquele ambiente em que eles estavam inseridos. Só basta você avaliar, fazer um estudo de como foram as guerras, as epidemias ou pandemias que já existiram, né? Lutas revolucionárias, grupos que foram formados, enfim, tantos protestos em todas as áreas da sociedade como aconteceram, e você vai perceber claramente que esses homens e mulheres foram altamente resilientes para promover as mudanças que eles precisavam fazer. Agora, mudança, devemos encará-la como um processo virtuoso que nos permite sair da rotina, nos estimula a evoluir, atingir metas que queremos alcançar e descobrir novos potenciais em nós. Como eu estava te dizendo, esses homens e mulheres descobriram exatamente isso, eles tocaram, eles mexeram nessa variável. Para resolver a equação do seu tempo, das suas nações, das suas famílias, dos seus trabalhos, eles tiveram de mexer nessa variável, eles tiveram que ser essa variável. Ou seja, mais do que você mesmo promover a mudança que você deseja, seja você mesmo a mudança que você tanto quer experimentar. Você não somente é um promotor, um gerador de mudanças, você mesmo é a mudança que você tanto gostaria. Mudar, às vezes, é um processo muito complicado, às vezes mais complicado do que nós imaginamos, outras vezes nem tanto. Em alguns momentos nós precisamos da mudança, em outros nós provocamos a mudança, em alguns nós buscamos evitar a mudança. Mas presta atenção, uma das coisas mais importantes na mentalidade de uma pessoa forte, de uma pessoa resiliente, é que ela não evita as mudanças necessárias para o teu crescimento. E eu faço uma pergunta para você aqui, querido amigo, querida amiga: quais são as mudanças que você sabe que precisa provocar na tua vida, mas que você de repente está evitando por causa do desconforto? O nosso cérebro, ele não tolera o desconforto. O nosso cérebro sempre busca um lugar confortável e que tenha resultado imediato. E é por isso que basta você observar uma coisa. Estou aqui, por exemplo, agora com alguns livros aqui do meu lado. Estão aqui alguns materiais aqui de auxílio, né, de estudo e tudo mais. Poderia te mostrar, mas olha aqui, por exemplo, está aqui alguns livros que eu gosto de estudar. Só mostrar para você aqui. Presta atenção. Eu, ao ler esses livros aqui, sou altamente enriquecido com essa leitura. Nem sempre é fácil. Você lê um livro, 2 livros, 3 livros, às vezes simultaneamente, extrair o conteúdo, os princípios, as aplicações. Mas presta atenção. Assim que eu leio um livro, que eu aprendo com ele, seja talvez um insight, uma frase, um princípio desse livro, já valeu muito a pena. Ele pode mudar a minha vida. E isso traz satisfação. Só que para receber isso eu preciso ter aquela dedicação de ler, de me debruçar, de pesquisar, de garimpar as riquezas desse livro. E isso traz para mim satisfação, só que o meu cérebro busca essa mesma satisfação de outras maneiras, de maneira mais rápida, mais prática, mais objetiva, mais imediata. Por exemplo, como tomar um sorvete, por exemplo, como sair, como praticar um esporte, como um passeio, como um filme, como uma série. E é por isso que as pessoas não querem implementar as mudanças. Porque ao ler um livro como esse aqui, eu vou, claro, ter que me disciplinar o meu tempo, a minha atenção, a minha concentração. Mas as outras coisas, basta que eu deixe elas simplesmente acontecerem. No primeiro nível de mudança, eu promovo, eu provoco. Mas nessa outra, que o meu cérebro quer esse conforto imediato, eu simplesmente deixo que as coisas aconteçam e eu sou levado pela rotina, pela normalidade da vida. Consegue entender essa diferença? Então nós procuramos em todo tempo evitar as mudanças, porque nós queremos algo mais confortável. Você está evitando alguma mudança na sua vida? Você está evitando promover algum tipo de transformação na tua história? É importante que você assuma as rédeas disso, comece a promover essas mudanças urgentemente. É comum escutarmos pessoas queixarem-se sobre os motivos que as desanimam, porque já estavam mudando, ou dizerem que tinham uma forte vontade de mudar. O negócio é que quando a mudança começa e elas começam a ser entrincheiradas, espremidas por aquela mesma mudança que elas começaram, as dores começam. Basta você se lembrar, se você já malhou, se você já fez academia, se você já fez exercícios,
Os primeiros dias de exercício são dias terríveis. Os primeiros dias de uma academia são dias extremamente desconfortáveis. Tudo que você quer fazer é acabar logo o treino para você voltar para sua casa e no outro dia, se você puder arrumar qualquer outra coisa para fazer, para que você não vá à academia, você vai arrumar. Porque os primeiros dias, as primeiras semanas são um tempo de adaptação. Mudanças, elas carecem de adaptação. Então, é muito comum você encontrar pessoas achando o seguinte: eu vou começar a mudar e rapidamente as coisas vão começar a acontecer. E não funciona desse jeito. E é por isso que nós não queremos mudar, porque esse desconforto das dores da mudança, eles virão. Esse desconforto virá inevitavelmente. Uns querem deixar de fumar, por exemplo, não conseguem. Outros querem emagrecer, também não conseguem. Outros porque não são felizes, talvez nos seus empregos, ou está muito complicado procurar outras alternativas, alguns relacionamentos, talvez ao seu namoro, talvez algum tipo de relacionamento tóxico, uma amizade, por exemplo, você quer mudar isso, mas parece que você não consegue, e aí você fica com aquele sentimento, então, né? Alguns querem fazer outras coisas, mas isso não dá por causa da tão falada e tão, parece que em alguns momentos, idolatrada crise que está acontecendo. Mas veja bem, independente disso, a mudança é necessária. Então, no processo de treinamento de profissionais, por exemplo, um dos desafios que nós mais enfrentamos, nós que treinamos líderes, gestores, nós que treinamos profissionais, né, no âmbito corporativo também, é levar cada pessoa a encarar as mudanças como algo necessário, que faz parte da jornada do crescimento e do desenvolvimento. Principalmente nesse mercado tão concorrido que nós temos hoje, de mudanças tão drásticas e tão aceleradas, essa aceleração digital como está acontecendo, mudanças disruptivas, inovações disruptivas, as startups estão aí com maior agressividade, mais do que nunca. Então presta atenção, cada vez mais levar as pessoas a compreender a necessidade e a capacidade de promover as mudanças é tão fundamental. E aí vai algumas perguntas aqui muito importantes para finalizarmos essa nossa primeira parte falando a respeito das variáveis da mudança. Primeira pergunta: como promover mudanças necessárias? Como que você promove essas mudanças? Primeiro, parte de um comportamento seu, parte de uma mudança de mentalidade, porque aquilo que você acredita que não tem como mudar, de fato, infelizmente, isso vai acabar se tornando uma profecia autorrealizável. Primeiro você precisa pensar e acreditar que é possível mudar. Depois eu vou falar para você por que as pessoas evitam tanto as mudanças, ou por que as pessoas não mudam como elas gostariam de mudar. Segunda pergunta: como lidar com as mudanças repentinas ou mesmo as planejadas? Como lidar? Qual é o seu estado? Como deve estar o seu estado de espírito quando as mudanças são promovidas, quando você precisa dessas mudanças? Você precisa de resiliência, você precisa de persistência, de perseverança. Você não pode desanimar em meio àquelas situações que você está promovendo essas transformações. Como ensinar pessoas o processo das mudanças? Porque afinal de contas o que você está aprendendo aqui nessas aulas não é somente para você, mas para quem está à sua volta. Como preparar as pessoas para encararem essas mudanças, encararem o novo, inclusive que foi tão falado, o novo, é um novo mundo, é um novo tempo, é uma nova estação. Nós estamos vivendo constantemente na nossa vida novas estações. Como arrefecer o impacto das mudanças do ambiente profissional sem perdermos a nossa produtividade? Ou seja, todas essas perguntas eu vou responder para você ao longo aqui dessas aulas a respeito das variáveis na equação da mudança. Então, com frequência, outra pergunta importante também, antes de nós continuarmos aqui, para concluirmos essa primeira aula sobre mudança, sobre as variáveis da equação da mudança. Como e quando mudar pessoas de lugar para que elas sejam mais produtivas? Você de repente é um gestor, é um líder, ou você influencia pessoas mesmo na sua casa. Como fazer mudanças das menores às maiores? Como promover esse nível de mudança para que as coisas continuem dando certo, para que as coisas melhorem na tua vida, seja em que área for. Então, com grande frequência você vai perceber que a questão está na definição e constância do propósito. Eu depois vou mostrar para você uma equação aqui muito interessante a respeito da mudança. Mudança está diretamente ligada ao propósito. E propósito é uma coisa que eu sempre tenho falado para vocês aqui. Você só vive de verdade quando você vive por um propósito, para um propósito. O propósito da vida é uma vida com propósitos.
Sem propósito não há rumo e também não há desafio. Aonde é que os desafios fazem todo sentido? Quando se tem um propósito. Sem desafio não há propósito, e sem propósito não há qualquer tipo de relevância em qualquer desafio que você faça. E desafio e propósito estão ligados intimamente também às mudanças, porque aquilo que não te desafia também não te transforma. Nós somos o que fazemos, mas principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Depois nós vamos voltar com a segunda parte dessa segunda aula do nosso segundo módulo, ação transformacional, o ponto decisivo. Até lá!